Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 73º pecado que está na palavra de Deus. E é o pecado de não humilhar-se. Vou ler 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O assunto pecado está sendo banido do nosso meio. Eles chegam a dizer que isso assusta as crianças. Os novos convertidos não podem ouvir. Mas a palavra do Senhor não muda. Deus jamais mudará. Deus quer que o homem reconheça o seu erro, o seu pecado, a sua angústia pelos erros cometidos pela vida fora. Deus quer que o homem corrija sua própria vida e arrependa-se. Nós temos no Novo Testamento uma parábola que Jesus falou sobre um homem que perdeu a sua esposa. E o seu filho mais novo disse: Pai, dá-me parte da herança. Sabe que quando a esposa de alguém morre, é uma tragédia familiar. Esta foi a primeira tragédia que aconteceu na vida deste homem. A segunda foi o filho pedir a parte da fazenda, e a terceira foi ele ausentar-se para longe. Só o pai sabe a dor que ele sente quando o filho está longe. Normalmente, os filhos que ainda não têm filhos não sabem a dor que o pai sofre. O pai, o sacerdote da família. Meus queridos irmãos, a humanidade passou sempre por grandes apertos, grandes angústias pela vida fora. Sim, sempre aconteceu isto. Hoje a Terra está enferma. O mundo todo está enfermo. O mundo todo está assustado. Pelo menos quase na sua totalidade. Israel, nos seus dias, vivia mal perante o Senhor. Permitia até seus filhos passarem pelo fogo, bebês sendo queimados em adoração a Moloque. É o que diz a palavra. Não é? Coisa muito ruim, não é? O povo de Israel escravizou seus próprios irmãos. Deus chegou a dizer, quando teu irmão empobrecer. Sim, porque era irmão. Mas eles escravizaram seus próprios irmãos. Saíram do Egito pela mão de Deus e no caminho fizeram a mesma coisa. Mais tarde continuaram. Deus não queria a escravidão. Em absoluto, Deus não queria. Mas o ser humano é assim, né? Quer sempre se exaltar. É só ter uma oportunidade, já quer se exaltar. Alguém disse que entre pessoas que sobem em carreiras militares, não vou dizer, não vou nem citar nomes, eles me dizem que a pessoa começa até a falar mais grosso,
muda o tom da voz. Eu fico rindo, né, porque isso é uma fraqueza humana, né. O tom da voz da pessoa não determina coisa nenhuma. O que determina é a diligência que está dentro dele. É. Se um homem caminhar daqui ao Brasil e ele tiver 2,40 m, e um homem sair daqui para o Brasil com 1,70 m, as chances do homem de 1,70 m chegar ao Brasil são muito maiores. Por quê? Porque não é o tamanho que determina, é a determinação interna do ser humano. Eu tenho visto pessoas subirem em posições e maltratarem seus iguais. Oh, mas eu já estudei muito sobre isso. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso. E vou mostrar que muitos dos que me ouvem sofrem do mesmo mal. O demônio os atormenta e eles atormentam as outras pessoas. É só ter oportunidade. Mas o nosso assunto é sobre o pecado de não humilhar-se. Sim, o homem mais forte do mundo morre tão depressa como o homem mais fraco do mundo. Muitas vezes, aquele homem saudável morre de repente e o enfermo enfrenta o longo sofrimento da vida e continua vivendo. Em Itajaí, que ele tinha um hábito demoníaco. O que fazia ele? Quando ia atender os idosos que recebiam do governo, ele ia como um médico. Ele dizia assim: não morreu ainda? Toma veneno. Aconselhava aos gritos para a pessoa tomar veneno. Eu estou falando aí coisa de 55 anos atrás, né? Mas eu não me esqueci, porque vi uma coisa interessante. Um dia, eu trabalhando no centro da cidade, dormindo numa construção, um dia vi tosse na rua. Eram mais ou menos 6h30 da manhã. Não tínhamos começado a nossa faina diária. Não, passou um homem tossindo e tossindo muito. Era o tal doutor que aconselhava os idosos a tomarem veneno. E sabe que eu notei? Que ele tinha perdido o controle do seu intestino. Você sabe o que significa perder o controle do intestino? É uma coisa muito grave. Andando na rua de pijama, tossindo daquele jeito. Ele estava colhendo aquilo que ele plantou. A humildade serve em qualquer lugar. Há muitas pessoas que crescem na vida, têm uma oportunidade, crescem na vida e desconhecem seu berço de nascimento. Há pessoas que esquecem dos pais. Quando se forma, não quer que a mãe apareça lá, nem o pai, porque eles são idosos. Acontece em todo o mundo, isso é muito comum. A pessoa está desabrochando para a vida como uma flor e o pai e a mãe que trouxeram ele ao mundo são esquecidos, deixados de lado. Bem,
Deus disse: se o meu povo se humilhar e orar, Deus ia perdoá-los. Meu querido amigo, quando o homem sai desta vida e ele entra na eternidade, ele já sabe os erros que ele cometeu, sabe? Aquelas espertezas, aquelas mentiras ditas às jovens. Ele já sabe que será cobrado duramente pelo Senhor de toda a terra. Ele saberá que as dívidas que ele contraiu, sabendo que não podia pagar, estarão na presença de Deus. E Deus pedirá conta até do tempo nosso. Eu me preocupo muito com a eternidade. Tendo 70 anos, eu sei que qualquer dia destes, dormirei e acordarei na eternidade. Isso é muito comum, porque todos que me antecederam dizendo que eu ia partir muito cedo já foram embora e eu ainda estou por aqui por bondade de Deus. Existem pessoas que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Não são só os pais que são esquecidos. Não são só os irmãos que são esquecidos. Não é somente os colegas de infância ou de juventude. O próprio Deus que fez os céus e a terra, eles deixam ele de lado também. Eu conheci um moço muito valente, muito forte. A aparência dele era comum, mas ele era muito determinado. Mas ele não cria em Deus. E fazia questão de dizer. Mas um dia de noite, nós estávamos indo de bicicleta correndo. Ele tinha um pouco mais de idade do que eu. Ele se envolveu num acidente e eu vi na noite escura quando ele disse: meu Deus! Ah! Lembrou-se de Deus. Assim é um homem arrogante, que pensa que o mal nunca baterá à sua porta. Mas dia menos dia, o homem pecará pela última vez. Quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Eu tenho um amigo, eu digo amigo porque nós somos amigos. E um dia ele me contou que ele tinha uma mensagem para pregar lá em Balneário Camboriú, mas era no outro lado do rio. E ele estava com a mensagem, ele disse: hoje eu vou pregar. E hoje eu vou pregar. E quando ele atravessou a balsa, ele disse para mim: eu ainda estava com a mensagem. Quando chegou na igreja, o dirigente disse: o irmão fulano de tal está com a palavra. A mensagem foi embora. Ele disse que chegou no púlpito assim: saúde os irmãos com a paz do Senhor. E sentou. Ele mesmo ria da loucura dele. Quem se humilhar será exaltado. Eu tenho mais de 2.000 vídeos no YouTube. Tenho mais de 70 vídeos falando sobre o pecado. Fiz tudo isso por bondade de Deus. Não que eu mereça ou saiba alguma coisa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inclusive dor de cabeça, inclusive perseguições.
inclusive desalentos. Assim é a vida. Porém, contudo, todavia, você que me ouve, humilhe-se perante a majestade de Deus. A Bíblia diz que os mundos foram criados. Mundos, plural. É bom nós pensarmos nisto. Deus quer que crianças venham a nascer neste mundo maravilhoso e que cresçam e que conheçam o seu nome e que o louvem e que o adorem. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele te abençoe onde quer que tu estejas neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Se você está no Afeganistão, se você está na Índia, ou se você estiver na Irlanda ou na França, porque estes vídeos vão para 240 países. Repito, por bondade de Deus. Humilhe-se perante o Senhor de toda a terra, antes que seja tarde demais. Porque o homem é como uma flor que nasce e depois desaparece. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.